Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de física. Essa aqui que é a aula de número 7. Tudo bem? Bom, na videoaula passada, nós iniciamos o tópico sobre calor e sua propagação, certo? Se você lembrar da aula de número 6, você deve saber que o calor, né, é um tipo de energia térmica, né? Energia térmica que é uma energia que tem a ver com as agitações das partículas, o calor vai ser, na verdade, a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? E a finalidade dessa transição de energia, né, desse calor, é para que os dois corpos eles tenham uma mesma temperatura, né, que no final desse processo eles atinjam o equilíbrio térmico. Tudo bem? Bom, só que na aula anterior, né, aula de número 6, a gente definiu o calor, e o calor ele é uma grandeza da física, né? O calor, na verdade, é energia. O conceito de calor e energia meio que se confundem, né? Só que o calor é uma energia que está em movimento, né? O calor não é uma energia que está parada, certo? Só que faltou na aula passada falarmos sobre a unidade de calor. Se calor é uma grandeza da física, essa grandeza tem que ter uma unidade. Então, na aula de hoje, nós iremos dar conta, né, de falar das unidades de calor. Existe uma unidade usual e existe uma unidade no sistema internacional, né? Nós iremos ver mais adiante quais são as semelhanças das duas. E também já iremos falar sobre os processos de propagação de calor, né? Que vão aí durar mais ou menos 4 ou 5 aulas, né? Esses processos de propagação. Tudo bem? Então iremos começar falando sobre a unidade de calor, certo? Como o calor é uma forma de energia, né, como vimos, o calor é uma energia em trânsito, né, uma energia em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Né? No Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, essa grandeza tem como unidade o Joule. Né, o Joule aí com a letra J como símbolo, né, esse J maiúsculo. Se você lembrar das aulas de Física 1, né, que estudamos a energia mecânica, que estudamos o trabalho, energia cinética, todos esses tipos de energia têm como unidade o Joule. E o calor, como é um tipo de energia, também irá receber essa unidade, né? O Joule. O Joule, na verdade, é em homenagem a um físico inglês que ele trabalhou, né? Estudou na época da Revolução Industrial com essa área de trabalhar com energia mecânica, energia térmica, né? Que foi o James Joule, certo? Ele também vai ter mais algumas contribuições importantes quando estivermos estudando termodinâmica. Tudo bem? Então, foi por causa do James Joule que a energia recebeu esse nome, né? Essa unidade. Certo? Bom, pessoal. Então, o Joule vai ser a unidade padrão de energia. Só que existe uma unidade que a gente chama de unidade usual de energia. Por que a unidade usual? Porque é uma unidade que ela foi criada que, de certa forma, ela facilita, né, os cálculos matemáticos envolvendo transferência e quantidade de calor, que é a caloria. Tudo bem? Provavelmente você já deve ter ouvido falar aí sobre a caloria. Né? Quando você pega o rótulo, né, da embalagem de algum alimento, né, arroz, pão, né, feijão, carne, você tem lá que aquele alimento tem uma certa quantidade de caloria. Tudo bem? Aquele rótulo, na verdade, está expressando que aquele alimento ele tem uma certa equivalência energética. Quando você come ele, você vai receber um certo tipo de energia. E esse tipo de energia vai ser na forma de caloria. Tudo bem? No material dessa aula, eu vou deixar para vocês 2 textos. O primeiro texto é falando justamente sobre a caloria alimentar, né? Que a caloria alimentar que é aquela que a gente vê nos rótulos das embalagens dos alimentos. Tudo bem? A diferença de símbolo é que a caloria que nós vamos utilizar aqui, ela tem um C minúsculo. A caloria alimentar tem um C maiúsculo, certo? Bom, então, qual é a definição de caloria? Qual é a definição física de caloria? Certo? Uma caloria, né, vai ser a quantidade de calor. Olha só, uma caloria é a unidade de calor. Né? Então, uma caloria vai ser a quantidade de calor
que 1 grama de água pura deve receber, né, sob uma pressão normal, ou seja, sob uma pressão da atmosfera, por exemplo, para que a sua temperatura seja elevada de 14,5 graus para 15,5 graus. Tudo bem? Então, definição de caloria. Caloria, na verdade, né, 1 caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água deve receber para variar sua temperatura de 14,5 graus para 15,5 graus. Ou seja, para atingir uma variação de 1 grau, né? Porque 15,5 menos 14,5 é uma diferença de temperatura de 1 grau. Então, essa é a definição de temperatura. O outro texto que eu vou deixar para vocês é justamente explicando por que é 14,5 graus e por que é 15,5 graus. Tudo bem? Bom, nós temos aqui duas unidades, então. A unidade de Joule, né, que o símbolo é o J maiúsculo, e a unidade de calorias, que o símbolo é o Cal, né, C-A-L. Mas será que existe alguma equivalência? Né? Porque se você lembrar, por exemplo, dos estudos de cinemática, quando você tinha metros por segundo e quilômetros por hora, que são duas unidades, você tinha lá uma equivalência, né? Você sabia que o metro por segundo multiplicado por 3,6 daria quilômetros por hora, e quilômetros por hora dividido por 3,6 dava metros por segundo. A gente sabia disso, certo? Será que existe uma equivalência também para a unidade de calor? Será que existe algum número que você multiplica e transforma caloria para joule? E se você divide por joule, transforma em caloria? Será que existe alguma equivalência entre as duas unidades? Né? E logicamente que existe. Logicamente que existe. Existe sim uma equivalência entre joule e caloria. E uma equivalência que você vai ter que aprender, porque nós iremos utilizar, né, essa equivalência mais para frente no nosso estudo, certo? Então, qual é a equivalência? Eu não vou mostrar para vocês de onde é que vai surgir essa equivalência, certo? Eu vou mostrar só para vocês qual é essa equivalência. A equivalência é o seguinte, ó. Uma caloria é aproximadamente igual, né? É aproximadamente igual porque, eu não vou dizer igual, aqui está igual, mas é aproximadamente igual. Não é certamente igual a 4,2 joule, mas é aproximadamente. É uma aproximação que nós iremos utilizar. Uma caloria equivale a 4,2 joules. Pronto. Essa é a equivalência. Uma caloria tem 4,2 joules. 2 calorias tem 8,4, né? Que é o dobro. 3 calorias vai ser 12,6, né? Que é o triplo. Basicamente é isso. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos de transformação de unidades de calor, só para a gente pegar, já para pegar o jeito da coisa. Então vamos lá. Ó. Um exemplo aqui. Quantas calorias equivalem a 10 joules? Beleza, ele quer saber quantas calorias equivalem a 10 joules. Né? Então, aplicando aqui diretamente a equação que nós temos aqui, né, que é essa equivalência, nós sabemos que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, X calorias, né, que é a quantidade de calorias que eu quero saber, equivale a 10 joules. Aqui nós temos, pessoal, uma regra de 3, né? Uma regra de 3. Você faz o quê? Multiplica meios pelos extremos e encontra o valor de X. Né? Matemática básica. Então, nós vamos ter X vezes 4,2, né? X vezes 4,2 joules, que vai ser igual a 1 vezes 10 joules. Né? Uma caloria vezes 10 joules. Pronto. Aqui nós temos a equação. Né? Isso aqui é a regra de 3, pessoal. Certo? Bom, nós temos joules desse lado e nós temos joules desse outro lado da equação. Né? Quando nós temos duas unidades, uma de cada lado da equação, nós podemos simplificar essas unidades. Então, vamos ficar com, né, x. Como podemos ver, esse 4,2 está multiplicando o x. Como eu quero isolar o x, eu vou passar esse 4,2 dividindo. E aí eu faço logo essa multiplicação. Ó. 1 caloria vezes 10. Né? Isso aqui vai ficar com 10 calorias, né, que é 1 vezes 10, 10 calorias sobre 4,2. Né? Eu passei esse 4,2, estava multiplicando, dividindo. E aí, se você fizer essa conta, você chega aqui que 10 joules equivalem a 2,38 calorias. Tudo bem? Então, é assim. Esse aqui vai ser o passo a passo quando você quiser transformar, né, calorias para joule ou joules para caloria. Você só repete essa regrinha. Você faz a regra de 3, né? Faz os meios pelos extremos e encontra aqui o valor. Então, 10 joules tem 2,38 calorias.
Só para a gente reforçar, vamos fazer um exemplo 2 aqui rapidamente. Um exemplo 2 aqui, que vai ser assim, ó. Quantos joules tem em 10 calorias? É o contrário agora. Agora eu quero saber quantos joules eu tenho em 10 calorias. Ora, aplicando novamente a equivalência que nós aprendemos, uma caloria equivale a 4,2 joules, né? Então, 10 calorias equivalem a Y joules, né? Um valor Y é um valor qualquer, certo? E aí, novamente, produto do meio pelos extremos, eu vou ter 1 vezes Y, que vai ser igual a 10 vezes 4,2, certo? Novamente aqui nós temos caloria de um lado da equação, caloria desse lado da equação, nós podemos simplificar caloria com caloria, tudo bem? E aí Y vezes 1 é Y, certo? Y vezes 1 é Y, que vai ser igual a 10 vezes 4,2 joules. Essa multiplicação aqui é bem fácil de fazer, né? 10 vezes 4,2, e aí nós temos que Y vai ser igual a 42, né? 10 vezes 4,2, 42 joules. Então aqui nós temos a equivalência de 10 calorias ser igual a 42 joules. Tudo certo? Então basicamente essa aí vai ser o procedimento para você transformar as unidades de joule para caloria e de caloria para joule. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui começa já o que eu posso dizer como o filé mignon desse capítulo 2. Que são os processos de propagação do calor, certo? Como vimos, a energia térmica ela é uma energia que se movimenta, ela vai mudando de local, certo? Ela vai de um local para outro. Só que essa mudança, esse movimento que a energia térmica ela faz, depende de uma circunstância. Qual é essa circunstância? É que essa energia sempre vai de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Tudo bem? Certo? Vai do mais quente para o mais frio, em comparação dos dois corpos, certo? Só que existem, né, em essência, 3 tipos de maneiras dessa energia, né, entrar em movimento, ser transmitida. Existem 3 tipos. O primeiro tipo é por condução, e esse aqui nós já vimos como é que funciona, só que nas próximas 2 aulas, né, eu vou trabalhar mais aprofundadamente esse conceito de condução, que basicamente é o que explica aquela nossa barra de ferro, né? É que as partículas dessa ponta transmitem, né, o seu movimento e assim vão transmitindo energia térmica até a partícula da ponta inversa, certo? Esse processo aqui a gente vai dar o nome de condução, tudo bem? Existe também um segundo processo chamado de convecção, que basicamente é um processo em que o calor é transmitido por mudança de camadas. Quando a gente chegar lá, nós iremos debater melhor como é que funciona esse processo de convecção. Mas só adiantando aqui um exemplo, é o que acontece quando você vai colocar uma água para ferver na panela, certo? Você vê lá as bolhas de água. Basicamente, é um processo de convecção, né? A água ela vai circulando na panela. A água que está embaixo é mais quente, né, porque ela está mais perto do fogo. A água que está em cima é mais fria, né, porque ela está mais perto, né, do meio. Né? E aí o calor ele vai de baixo para cima. Ele vai fazendo esse movimento de baixo para cima, certo? Para transmitir o calor por meio de convecção. E aí o terceiro tipo de propagação de calor vai ser por radiação ou irradiação, né? Existem livros que colocam radiação, existem que colocam irradiação, certo? Pessoal, basicamente, esse processo de radiação é quando você coloca a sua mão perto de uma fogueira. Quando você coloca a mão perto da fogueira, por exemplo, perto de um fogo, você vai estar lá assando a carne e você coloca a mão lá perto do fogareiro. Você não precisa encostar no fogo. De longe você consegue sentir, né, que está quente o negócio lá. E esse é um processo de propagação de calor. Mas só que é um processo de propagação de calor à distância. O calor ele vai ser transmitido à distância. Ele não precisa, por exemplo, dessa barra de ferro e nem precisa, por exemplo, dessa água. É uma propagação que ocorre no vácuo. É uma propagação à distância. Se calma aí, quando nós chegarmos lá na radiação, eu vou explicar melhor como é que funciona esse processo. Tudo bem? Então, pessoal, a aula de hoje basicamente era isso, né? Falamos sobre as unidades de calor e sobre os processos de propagação de calor. Tudo bem? Até a próxima aula.